Depois de anos de promessas de séries de mistério que seriam um novo Lost, parece que From é a verdadeira herdeira espiritual, né, e única verdadeiramente digna desse título, né? Além de ter algumas pessoas que trabalharam em Lost envolvidas aqui, From também faz diversas referências a Lost, né? Como o final da primeira temporada, que é muito parecido com o final da primeira temporada de Lost, né? Em ambos os casos, os sobreviventes acreditam ali que encontraram uma solução, né? Em Lost com a jangada, em From com o rádio, né? E em ambos os casos eles têm ali um pico de esperança ao conseguir contato com possíveis salvadores, que são na verdade aí parte do problema, né? Em Lost, o barco dos outros, em From, o Homem de Amarelo no rádio, né? Mas enfim, esse não é o ponto do vídeo, mas é importante deixar bem claro que desde o início de que Lost e From têm ali suas coincidências e inspirações. Esse vídeo aqui, na verdade, é sobre a minha atual teoria sobre From, ou origem, né? Depende se você estiver vendo pelo Globoplay. Né? O que é a cidade, o que é o Menino de Branco, o que é o Homem de Amarelo e por que as pessoas vão parar lá aleatoriamente, que eu acredito que não é tão aleatoriamente assim. Tudo isso, lembrando, com as informações que a gente tem até agora com as 3 temporadas da série, tá? Pode ser que a 4ª temporada chegue levando tudo isso aqui por água abaixo, mas no momento eu acredito bastante nessa minha teoria. Mas vamos por partes aí, né? Começando com o que é a cidade, né? Essa aqui eu acho que vai ser a mais frustrante, porque eu acho que a cidade aqui tem o mesmo papel que a ilha de Lost tinha. Porque é revelado ali que os habitantes originais de From sacrificaram as crianças para alguma entidade, mas que o ritual não deu certo porque alguém contou uma história para as crianças pouco antes do sacrifício ser concretizado, e isso deu esperança a elas, e alguma coisa, né? Mudou alguma coisa ali. Essa pessoa, inclusive, que conta a história para as crianças, eu acredito que seja a Julie, viajante do tempo, tá? Mas isso aí é papo para depois. Voltando para essa entidade aí, eu vou partir do pressuposto que o Homem de Amarelo é essa tal dessa entidade, tá? O que me faz acreditar que o Menino de Branco é uma personificação dessa esperança das crianças. Eu acho que o Menino de Branco ele não existia até o momento que a Julie vai contar essa história para as crianças, que vai dar essa esperança para elas, e esse Menino de Branco vai se tornar a personificação, uma entidade, né, que vai ser a personificação da esperança, né? Para quem viu Lost, é impossível não fazer uma comparação com Jacob e o Homem de Preto. Então eu acredito que o sacrifício das crianças libertaria essa entidade do medo pelo mundo, né? E a falha desse sacrifício fez com que ela ficasse presa ali na cidade até que a Tabitha e o Jade originais, né, no caso, sejam destruídos. Eu chamo de entidade do medo porque From tem esse discurso aí de medo versus esperança, né, de desistir versus continuar tentando, né? A gente vê isso em diversos momentos ao longo da série, né? Então eu divido essas duas entidades em entidade do medo e entidade da esperança, né? Sobre a entidade da esperança, que seria o Menino de Branco, né, ele age ali tentando impedir de qualquer jeito que essa entidade do medo escape, né? Mesmo que para isso ela tenha que tomar algumas decisões duvidosas no meio do caminho, como ele mesmo diz quando empurra a Tabitha do farol, né? Era o único jeito, me desculpa, é o único jeito. Enfim, eu dei essa volta toda para dizer que eu acho que a cidade era só uma cidade comum que acabou se tornando a prisão dessa entidade. Algum habitante daquela cidade tomou conhecimento dessa entidade, conseguiu fazer um ritual para invocar essa entidade, talvez o próprio ritual de sacrifício das crianças, mas como deu errado, a entidade do medo acabou ficando presa na cidade ali, junto de todas as outras, né, junto dos habitantes originais de From e das crianças ali, né, as crianças Anku. Então eu acredito que é isso. Eu não acho que a cidade já era um palco para ficar preso, entendeu? Eu acho que essa entidade do medo foi summonada para a cidade através do ritual, mas como o ritual deu errado, ela está presa ali, o único jeito dela se libertar é quebrando esse ciclo aí de sempre vir as reencarnações do Jade e da Tabitha. E aí agora a gente chega em outro tópico dessa minha teoria, que é por que as pessoas vão para lá, né? Se é aleatório, se tem algo especial, se só a Tabitha e o Jade são reencarnações dos habitantes originais de From, por que diabos as outras pessoas vão parar lá também, né? A primeira ideia que vem na minha cabeça, e acho que na cabeça de muita gente, é que seja para alimentar as criaturas e o Homem de Amarelo, né? Para que ele fique mais forte e consiga finalmente concretizar seus planos, né? Mas eu acredito que isso pode ser também uma disputa entre o Menino de Branco e o Homem de Amarelo, tá? Porque ambos precisam que pessoas cheguem até a cidade, né? Eventualmente levando também Tabitha e Jade aí de diversas vidas, né? De diversas reencarnações, que tem o poder de destruir o Homem de Amarelo em algum momento, né? Tem tanto poder de destruir quanto de libertar
né? Então meio que o jogo ali é arriscado para os dois, né? Porque tanto o Homem de Amarelo quer que eles cheguem lá, quanto o Menino de Branco, e os dois podem ganhar e podem perder. E no final ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Mas as outras pessoas que não são essas reencarnações do Jade e da Tabitha, elas vão pra lá então só por bucha de canhão? Eles são atraídos por lá aleatoriamente, é sem querer? O foco é só a reencarnação do Jade e da Tabitha e na verdade todo mundo que vai parar lá vai sem querer, acaba sendo pego no fogo cruzado, é um rolê que eles não têm tanto controle e acabam indo mais gente pra lá do que deveria? Eu acho que sim e eu acho que não. Tá? É aqui que eu acredito que a minha teoria tem mais chance de estar certa também, tá? Porque eu parto do seguinte, né? Do que a gente sabe até agora, pelo menos. A Tabitha e o Jade, eles estão reencarnando há séculos, né? Por aí. E até onde a gente sabe, eles sempre acabam em From, né? Talvez pelos motivos que eu citei anteriormente. Mas vamos pensar no seguinte cenário aqui. Se em algumas dessas reencarnações a Tabitha e o Jade tiverem filhos com outras pessoas não relacionadas a From, vamos assim, Tabitha e Jade de 3 reencarnações para trás, antes de irem para From, tiveram seus próprios relacionamentos ali. O Jade tinha uma esposa, a Tabitha tinha um marido, né? Se em cada reencarnação eles tiverem ali ou pelo menos em quase toda reencarnação, eles tiverem uma relação, cada um dos dois tiverem relações com outras pessoas que não estão ligadas a From e que eventualmente não irão para From, quantas pessoas hoje poderiam ter alguma ligação com essas reencarnações de Jade e Tabitha? Deu para entender? Tipo, se uma reencarnação passada da Tabitha pode ser um avô do Boyd, ou uma reencarnação passada do Jade pode ser uma bisavó da Donna. Então é possível que todas as pessoas que vão parar em From, de alguma forma, são descendentes de alguma dessas reencarnações e acabam indo para lá por 2 motivos, né? Por 2 possíveis motivos, né? Para mim, pelo menos, ao meu ver. O feitiço que atrai Jade e Tabitha para lá, feitiço, né? Que atrai Jade e Tabitha para lá todas as vezes, pode surtir efeito em seus descendentes, né? De alguma forma. E sim, aí nesse caso eles vão parar lá sem querer, né? Sem ser o objetivo real de quem está levando as pessoas para lá. E 2, por serem descendentes de encarnações passadas de Jade e Tabitha, eles também precisam ser destruídos ou têm um papel importante para ajudar aí o Jade e a Tabitha do momento, né? O Jade e a Tabitha daquela geração. E quando eu digo que são descendentes de reencarnações passadas, eles não teriam nenhuma ligação de sangue, tá? Seriam mais uma ligação espiritual, né? Afinal de contas, na vida passada, a Tabitha era mãe do Victor, mas a Tabitha e o Victor não têm nenhuma ligação sanguínea, né? É só um rolê espiritual ali, né? Se quiser colocar uma ligação desse tipo, né? Então isso me faz acreditar que sim, algumas pessoas vão parar lá por tabela, como a esposa do Boyd, por exemplo, ou talvez a esposa do Boyd fosse uma descendente de uma Tabitha e de um Jade do passado, e o Boyd talvez tenha parado lá sem querer, né? Vai saber. E pra mim essa teoria ela ainda faz mais sentido quando a gente pensa no nome da série, né? A cidade seria indiretamente aí a origem de todas aquelas pessoas que estão lá, né? Todas elas só existem por causa do que aconteceu originalmente naquela cidade, né? Com o sacrifício, né? E tudo que desenrolou através dele. E sim, isso também faz sentido com o nome em inglês, né? Mas a coisa responsável por me fazer chegar nessa teoria é que a produção de From chama os fãs de Fromily, né, nas redes sociais e tal, por aí, né, que é um trocadilho com o nome de Family, né, em inglês, e From, né, que é o nome da série. Então, logo, se todos ali realmente, né, forem realmente descendentes de reencarnações passadas da Tabitha do Jade, no final eles seriam ali uma grande Fromily, né, espiritualmente falando. Deixando claro que isso aqui é só uma teoria baseada no meu entendimento do que foi mostrado até agora na série, tá? Como eu disse anteriormente, pode ser que a 4ª temporada já chegue apresentando coisas que façam com que tudo isso aqui não faça mais o menor sentido, nem para mim, que estou aqui bastante inclinado a acreditar na minha própria teoria, tá? Mas se você chegou até aqui, aproveita para deixar um like, né, e se inscrever no canal, porque vai ter mais vídeos sobre From quando a 4ª temporada estrear ano que vem, tá? Então deixa aí embaixo também um comentário sobre o que você achou da teoria, e se tiver uma teoria, deixa aí também pra gente trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.